O velho ano novo de 2021. Este ano novo de 2021 começou até pior do que o ano velho de 2020, que a gente odiou e que na prática não acabou ainda. Porém, este ano começou promissor, não só por mudanças no cenário internacional, com a eliminação do Trump do tabuleiro político, mas principalmente por ter finalmente introduzido nesse cenário um leque de vacinas já disponíveis em caráter emergencial contra a Covid-19. Lá nos States, pelo menos a perspectiva política do ano novo é promissora. Com o processo de impeachment, o Congresso pode tornar o Trump uma carta fora do baralho, fazendo com que seja inelegível junto com seu fascismo golpista. É uma chance real, pois cancelar o Trump passou a interessar inclusive a muitos de seus correligionários republicanos. O Capitólio em Washington, símbolo da democracia norte-americana, teve seu dia de Venezuela, com a invasão de manifestantes insuflados pelo Trump para tumultuarem a sessão do Congresso Nacional de confirmação da vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Em vídeo, naquele mesmo dia, o mundo viu o derrotado Trump fazer discurso reafirmando que venceu com folga a eleição e que o resultado foi fraudado, convocando a toda a extrema-direita armada a marcharem para o Capitólio. Após o comício de Trump, os seus extremistas invadiram o prédio do Congresso americano. O tumulto no ato da insurreição, naquele dia 6 de janeiro de 2021, já histórico, que foi classificado como de terrorismo doméstico no Capitólio, resultou em 5 pessoas mortas, sendo registrado em vídeo o momento da morte de uma mulher baleada por um segurança do prédio. No dia 20 de janeiro de 2020, agora, enquanto Joe Biden cumpria o cerimonial de posse como novo presidente dos Estados Unidos no Capitólio, o Trump saiu pela porta dos fundos da Casa Branca de helicóptero, se negando a cumprir a tradição democrática de comparecer à posse do seu substituto. No aeroporto fez seu último pronunciamento ainda como um presidente, agora batendo em retirada, onde mais uma vez se referiu ao vírus chinês, que com a crise da pandemia teria destruído com as realizações do seu mandato e determinado a sua derrocada eleitoral. E foi-se para a Flórida, prometendo voltar de alguma maneira. E o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mesmo dia de sua posse, já assinou decretos desfazendo parte do nefasto legado do seu antecessor. Determinou a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o meio ambiente, UFA, e o retorno à Organização Mundial da Saúde. Também determinou o abandono da construção do muro na fronteira com o México, símbolo da política divisionista de ódio que gerou profunda polarização no país e no mundo. Joe Biden dá sinais de novos tempos mais verdadeiros e de menos fake news, pelo menos. Por aqui, entretanto, aproveitando o mau exemplo do Trump de não aceitar democraticamente a derrota eleitoral, o capitão sinalizou em tom de ameaça que também não vai aceitar uma eventual derrota, dizendo: se sem voto impresso em 2022, vamos ter problemas pior que os Estados Unidos. A fraude existe. O ano de 2021 promete ir de mal a pior neste país desgovernado e sem um Congresso que tenha a coragem política de também pautar o impeachment do presidente, pois crimes de responsabilidade tem até em excesso. O capitão continua dando as cartas com sua tropa de milicos incompetentes e sendo aplaudidos pelos seus seguidores imbecilizados por uma lavagem cerebral fascista, que faz a cabeça das pessoas com fake news através das redes sociais e das redes evangélicas. A nossa realidade chegou às raias da loucura.
com as pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. A ponto do Bonner, no Jornal Nacional, chegar a dizer com todas as letras: estamos esgrimindo diariamente com loucos investidos em cargos públicos. Enquanto o capitão-presidente e o general da saúde recomendavam como solução para a falta de oxigênio o uso do tratamento precoce com cloroquina em Manaus. Não temos oxigênios, não temos seringas e não temos vacinas suficientes. Estamos que nem boiada no matador, assistindo quietinhos e bem comportados à tragédia anunciada. De cada 100 mortes por Covid no mundo, 10 são de brasileiros. Somos menos que 3% da população mundial e temos mais de 10% dos óbitos nessa pandemia. Temos disparado a pior gestão mundial dessa crise sanitária. Isso, por si só, caracteriza um crime de responsabilidade de genocídio por omissão do governo bolsonarista e justifica o impeachment já. Faz por merecer um pé na bunda desse pseudo-presidente que tranquilamente, no meio do caos, apenas diz que fizemos a nossa parte. O culpado é o STF por não fazer mais nada nesta pandemia, e blá, blá, blá. Isso tudo acontecendo e o nosso igualmente omisso Congresso Nacional entrou no velho ano novo de 2021 de recesso parlamentar. Está de férias até o fim de janeiro, assistindo em home office o Brasil implodir desgovernado. Sem vacinas até então, para poder anunciar o tardio dia D e a hora H de início da vacinação no Brasil, em resposta ao vexame internacional das cenas das pessoas morrendo asfixiadas em Manaus por falta de oxigênio, o general ordenou a entrega imediata, justamente do estoque, de 6 milhões de doses dos imunizantes chineses Coronavac, da vacina que eles haviam politizado e menosprezado, afirmando que não iriam comprar a vacina chinesa do governador paulista. Em resposta, o Instituto Butantan reafirmou que o governo deveria comprar deles a vacina Coronavac e incluir ela oficialmente em contrato do Plano Nacional de Imunização, e não ameaçar com confisco das vacinas. Então, o Instituto Butantan apresentou os dados da vacina Coronavac para a Anvisa liberar. Tem 50,38% de eficácia geral, ou seja, incluindo os casos assintomáticos. O importante é que a eficácia da imunidade é de 78% para casos leves e de 100% para casos graves. Na avaliação dos especialistas, é uma vacina segura por utilizar o vírus inativo, além de ser de fácil transporte e armazenamento em temperaturas em que o Brasil tem expertise em suas campanhas de vacinas pelo SUS. É a vacina possível para começar o quanto antes a vacinação para conter o avanço descontrolado de infectados graves e de mortes. Até que, finalmente, a Anvisa liberou o uso emergencial dos imunizantes Coronavac da China e também o AstraZeneca, que vem da Índia, mas que ainda não chegou, cuja chegada está sendo adiada sistematicamente. A aquisição esbarra nos problemas de geopolíticas causados pelas imbecilidades que fala o capitão e os seus filhos sobre a China e a Índia, fornecedores essenciais das vacinas e insumos. Na guerra interna política das vacinas, por ironia, a única vacina disponível no país é a vacina chinesa do Butantan. E o dia D e a hora H do início da vacina no Brasil acabou sendo antecipado por São Paulo, o dono das vacinas disponíveis que capitalizou o marketing político neste momento tão aguardado. No histórico dia 17 de janeiro deste velho ano novo de 2021, finalmente parece que o ano vai de fato começar a partir da primeira brasileira que foi oficialmente vacinada, uma enfermeira paulista do grupo de risco. E apesar das barricadas do governo bolsonarista, resultou que São Paulo ficou com a parte proporcional do estoque tocante para eles,
E o restante das vacinas Coronavac da China já chegaram dos demais estados e estão sendo aplicadas. No Rio Grande do Sul chegou apenas 342 mil doses, sendo que somente 170 mil porto-alegrenses serão vacinados com as 2 doses previstas no plano de vacinação. Contudo, no tocante às vacinas, regredimos mais de um século. Retornamos ao tempo em que o cientista Oswaldo Cruz teve que enfrentar a revolta da vacina ao instituir as vacinas obrigatórias. Vacinas que acabariam com várias peças que assolavam o Brasil, começando pela varíola. Naquela época também havia interesses políticos de conquista de poder que incitavam o povo contra a vacina, numa prática que veio desde a Torre de Babel, com narrativas conspiratórias que fazem com que ninguém se entenda mais, mesmo dentro de uma mesma família, como se falassem línguas diferentes. Por isso, nunca é demais repetir, vacinar-se é uma exigência para se viver em sociedade. Por outro lado, evoluímos cientificamente a ponto de desenvolvermos várias vacinas em menos de um ano. Vacinas que chegam até nós como botes salva-vidas, nesse momento gravíssimo em que estamos afundando numa média de 1.000 mortes por dia pelo Covid-19 no Brasil. Mas não basta a gente querer se vacinar, tem que ter vacina para todos. Ainda sem estoque suficiente de vacinas, sem estoque nem para os grupos de risco, nos perguntamos angustiados, quando vai chegar a nossa vez de sermos vacinados? Nesse trote de pouquíssimas vacinas disponibilizadas no país, dificilmente a vacinação vai chegar no grupo não prioritário, com menos de 60 anos, ainda neste ano de 2021, cuja meta deve ser de pelo menos vacinar 100 milhões dessa população. Isso para atingirmos a dita imunidade de rebanho. Assim, para a maioria dos brasileiros, este ano de 2021 ainda vai ser uma continuidade do ano velho de 2020, vivendo em isolamentos e mascarados. O verdadeiro ano novo provavelmente só chegará em 2022, com o coronavírus, o bolsonarismo e as máscaras sendo eliminadas do povo brasileiro. Quando então, com vacinas disponíveis para todos, voltaremos a viver reunidos, com união social, com abraços e beijos entre nós. Mas até lá, há muita estrada e muito chão. Muito ainda o que penar com essa dupla maldição, pedindo impeachment e vacina já para todos. Cuide-se e vacine-se quando puder.